dispensa apresentações formais, porque, como os irmãos bem sabem, desde julho de 2002, ele nos tem abençoado como presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Roberto Brasileiro Silva tem presidido a Assembleia Geral da nossa denominação há 24 anos. Mas nesta manhã, eu gostaria de apresentar a vocês o Reverendo Roberto, esposo da Solange, pai do Gustavo, do Eduardo e da Priscila, o pastor, plantador da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, o diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lene, que há décadas tem formado obreiros evangelistas que têm sido instrumentos nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Eu apresento o pastor e amigo que nos últimos anos tem muito mais do que presidido um concílio, tem sido o nosso pastor, pelo seu exemplo e pelas suas palavras de orientação, sempre muito sábias, muito amorosas e muito pastorais. Eu apresento a vocês o servo do Senhor, que nesta manhã há de nos trazer a palavra de Deus. Reverendo Roberto, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Sinai. E eu vou pedir a uma irmã que também teve o privilégio de trabalhar com o Reverendo Roberto quando foi presidente da Confederação Nacional de SAFs, para que estivesse orando nesse momento, pedindo a Deus a iluminação, para que o Senhor Deus fale através do seu servo, como tem feito tantas e tantas vezes. Soberano Deus, aqui viemos te adorar, te louvar e demonstrar a nossa gratidão pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Queremos te dar graças por essa igreja, onde o Senhor está contando uma bela história há 60 anos. E nesta hora, Senhor, como que se estivéssemos de joelhos, nós queremos te suplicar pela vida do Reverendo Roberto, por sua saúde física, espiritual, emocional e por sua missão de ser um escolhido teu para estar nessa hora transmitindo a tua vontade para os nossos corações. Ser com ele, Deus, que nós possamos, com nossas mentes, com os nossos corações, apreendermos tudo que o Senhor deseja de bom para nós nessa hora. Obrigada pela presença dele aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando sua vida e o protegendo e livrando do mal. Nós te agradecemos tudo isso, Pai, confiados no amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, é muito bom estar aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu quero expressar a minha profunda gratidão ao pastor da igreja pelo convite. Deus esteja abençoando e sustentando cada vez mais. Esses dias, eu entrei no Mackenzie e não reconheci o pastor. O Everton, ele renovou. Ele é outra pessoa. Então, existia um Everton antes, agora um Everton agora. E eu não sei como ele conseguiu tirar 50 quilos dele, mas ele é outra pessoa. Então eu quero, já disse a ele, pedindo perdão por eu não ter cumprimentado adequadamente, não ter reconhecido. É lógico que a gente, nessa hora, os olhos parecem que ficam cegos e não dá para enxergar o que aconteceu. Quero agradecer ao Sérgio Kitagawa, porque foi um instrumento de ligação.
Nós louvamos a vida por ele, pelo trabalho que ele exerce, pelo ministério que ele exerce no nosso seminário e como pastor auxiliar desta igreja. O Sérgio é uma grande bênção nas nossas vidas e na vida de todos nós. É um líder e cada vez mais está se firmando na liderança. É uma das grandes esperanças que nós temos no IPB, em todas as lideranças do IPB. Amém. Que Deus possa abençoá-lo. Eu fico contente quando eu vejo o pastor Everton novo, também um líder que nós temos nessa região. Quando nós vemos o Sérgio, que também é um líder nessa região, e a gente vai observando essa renovação, e isso é bênção para todos nós. Isso é bênção na vida da igreja, é bênção no ministério que Deus tem dado a nós. Quero cumprimentar também o reverendo Sérgio, pai, e alegria tê-lo conosco nessa oportunidade, que Deus esteja abençoando e sustentando. Agora a gente tem que separar Sérgio pai e Sérgio filho, que Deus abençoe. Esses dois colegas de seminário, que Deus abençoe, que Deus sustente a sua vida para a glória de Deus. Muitas vezes nós falamos da história da igreja, e eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos ter uma leitura sobre a história da igreja. Há um texto da Bíblia que conta a história, é um texto de história, e há lições nesse texto, e há uma palavra que eu gostaria que os irmãos guardassem. Nós estamos completando 60 anos, não é isso, Everton? 60 anos, uma data muito bonita na vida da igreja. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e fazemos sempre a pergunta: como será a igreja no futuro, com tantos desafios, com tantas lutas, tantas barreiras, tantos problemas que estão surgindo? Meus amados, há uma coisa que nós precisamos guardar: Deus persevera pela igreja. A perseverança dos santos. O texto que nós vamos ler é um texto de perseverança, e a história completa de Israel. É um texto extremamente longo. A minha esposa fala que ler texto longo para pregar é errado, mas eu senti tão comovido com esse texto, e eu quero te dar algumas lições desse texto para nós, que eu peço aos irmãos paciência e nós possamos lê-lo. Vamos ler de forma alternada, porque assim nós vamos conhecendo. Ezequiel capítulo 20. Já começa pelo livro, a gente quase não prega em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Faz uma análise da história. Então aqui nós temos a história da igreja, perseverança dos santos. Vamos ler esse texto. Ezequiel capítulo 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Filho do homem, fala às nações de Israel, os anciãos de Israel, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus.
Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu os dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor do deserto para os consumir. Demais, levantei-lhes do deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim, e não andaram dos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pela terra. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim.
E eu lhes disse: que alto é este aonde de vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. A oferecer os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contamineis com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultareis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, como um poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um sirva os seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Meus amados, quando nós lemos um texto como esse, nós temos o nosso retrato. Pode ser difícil para nós pensarmos que esse é o retrato nosso e esse é o retrato da história de uma igreja que passou 60 anos, chamada pelo Senhor. E eu gostaria que você pudesse observar isso. Mas o ponto central desse texto é a perseverança de Deus. É isso que mais nos chama a atenção, a perseverança de Deus. Vamos orar. Ó Pai, esteja conosco nesta hora, para que nós possamos aprender da Tua Palavra, possamos tirar lições preciosas desse texto sagrado e compreendê-lo e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Ministra para nós
para que em cada dia nós possamos olhar para a Tua igreja e compreender que a igreja é do Senhor, que o Senhor que a escolheu, o Senhor que a elegeu e o Senhor que cuida dela. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos por 60 anos dessa igreja, nós te agradecemos pelo pastor Everton, pelo pastor Sérgio, pelos demais pastores que fazem parte do colegiado desta igreja. Nós te louvamos pela vida deles e os entregamos diante do Senhor. Cuida deles, ó Pai. Faça dessa igreja uma igreja diferenciada pela Tua graça, pelo Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados anciãos de Israel foram consultar o profeta a respeito da história do seu povo. O profeta Ezequiel, para alguns, ele não conviveu simplesmente em Israel, mas conviveu no cativeiro. Muitos autores defendem a tese que Ezequiel seja, de fato, aquele profeta que acompanhou o povo até o cativeiro, que ali sentiu as dores do povo, sentiu as amarguras do povo. Foi o cativeiro de 70 anos e pôde observar a situação deprimente quando Nabucodonosor levou o povo de Israel. Se há outras linhas, nós podemos assim examinar, mas o que me chama a atenção nesse texto é algumas expressões e que eu gostaria de colocar para a igreja. A primeira expressão que me chama a atenção: nós somos o povo escolhido por Deus. Eu vos escolhi. Está no verso 5. Assim diz Deus, diz o Senhor Deus, no dia em que vos escolhi a Israel, no dia que escolhi Israel. Esta igreja é escolhida de Deus. Você não está aqui simplesmente por sua vontade, pelo seu querer, pelo seu desejo, mas Deus, desde a eternidade, escolheu um povo para servi-lo. E Deus te escolheu para fazer parte desse povo. Esta é uma maravilha que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Porque eu e não o meu vizinho? Porque eu e não o meu parente? Mas nós somos escolhidos por Deus. Isso é para gerar em nós gratidão profunda de uma vida entregue diante de Deus. Deus, na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia, na eternidade, nos escolheu para sermos o seu povo, para sermos a sua família, e nos colocou aqui. Não há nada que nós podemos dizer que seja um ato simplesmente do homem. O homem tomou a decisão de vir para esse lugar, o homem tomou a decisão de plantar essa igreja, o homem tomou a decisão de comprar esse terreno. Não, tudo foi a Deus que fez. Tudo foi um milagre de Deus. Se nós olharmos a história da compra do terreno, de ter o terreno no teu lugar, nós vamos ver que Deus tocou nas pessoas. Deus é que tornou possível todas as coisas. Deus que levantou o pastor Everton para vir para cá, Deus levantou o pastor Sérgio para vir para cá, Deus levantou o pastor Ixon para vir para cá. Tudo foi Deus. É Deus que escolhe a liderança dele. É Deus que escolheu o conselho dessa igreja. Nós muitas vezes podemos pensar: eu gostaria que fulano fosse presbítero. Mas, meus amados, é Deus que escolhe. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Sempre com uma expressão nata. Eu vos escolhi, porque eu sou o Senhor Deus. É isso que Jesus faz por nós também. Ele é o nosso Senhor. A igreja está plantada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou o Senhor da igreja. Eu que escolhi, eu que trouxe. Agora, meus amados, Deus tinha um propósito determinado.
E este propósito vai ficar nesse texto, nos versos 7, em todos os versos que você for lendo, você vai encontrar essa mesma expressão. Deus nos escolheu com o propósito definido de termos uma vida santificada diante dele. Por isso que quando o povo chegou, o verso 12 deixa bem claro, o verso 11 e 12, dei-lhe os meus estatutos, lhe fiz conhecer os meus juízos, dei os meus sábados, isto é, um dia para que eles pudessem parar e pudessem me adorar e cultuar. Há poucos dias no Brasil estava uma discussão muito grande, eu não sei que quantos acompanharam a discussão. Nós precisamos acabar com 40 horas de trabalho, acabar a escala 6x1, isto é, você trabalha 6 dias de 8 horas e descansa um dia. Precisamos acabar com essa escala. E eu fiquei acompanhando a discussão e acompanhando o debate, e de uma hora para outra veio uma ideia: nós precisamos ter uma escala em que você possa trabalhar 5 dias e descansar 2 dias. Você possa trabalhar 40 horas por semana e você possa ter 16 horas por semana, que é um período de trabalho de descanso. Mudança da escala. Não sei como vai ser possível adaptar isso em todos os lugares, mas praticamente quase todas as pessoas já têm essa visão. Aí nós vamos ter uma coisa muito interessante que mexe conosco espiritualmente. Nós vamos ter condições de observar bem de perto o dia do Senhor. E eu não sei se alguns irmãos já estão observando que Deus está fazendo algumas mudanças na história, no mundo que nós vivemos. Alguns têm dito, é por causa do trabalhador, tem arranjado 1001 desculpa, mas eu tenho observado como Deus tem trabalhado, como Deus tem atuado. De uma hora para outra começa a determinar que no dia de domingo os supermercados se fecham. Os supermercados se fecham. Em vários lugares do Brasil isso já está sendo cumprido. Não sei aqui se vocês estão tendo essa experiência. De uma hora para outra começa a dizer, o domingo precisa, isso não deve funcionar no domingo. Então o crente vai ter a oportunidade de gastar mais tempo na igreja. Ele vai vir para a igreja não cansado do trabalho, porque ele teve um sábado para ele descansar. Ele trabalhou os 5 dias, descansou 1, e agora ele vai poder estar na igreja. E mais ainda, ele não vai precisar sair da igreja para ir comprar as coisas, porque ele tem um sábado para comprar. Em alguns lugares as coisas começam a se fechar. E Deus colocou o dia 7º como um sinal para nós, um sinal de santificação. É pena que nós muitas vezes não observamos esse sinal. Era que nós pudéssemos estar na casa do Senhor, sem nenhuma pressa, pudéssemos conviver com a casa do Senhor, e ao mesmo tempo nós tivéssemos condições de conviver à noite na casa do Senhor, e pudéssemos desfrutar esse dia como um dia especial de louvor, de gratidão, nas nossas próprias casas. Mudanças que estão acontecendo, não por uma razão bíblica, mas são mudanças que estão acontecendo porque Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história. E nós vamos observando muitas mudanças que vão acontecendo. Agora, o que pode acontecer também?
é que nós podemos achar, agora eu tenho 2 dias livres, então eu posso viajar mais. Eu posso ir mais para a praia, mais vezes. Eu posso ir para o sítio com mais tempo. O ser humano vai profanar de uma hora para outra o dia do Senhor. Porque nós somos chamados à santificação. Nós precisamos dar ênfase no dia do Senhor como um dia de glorificação a Deus e santidade das nossas vidas, para fazer um reexame diário e constante daquilo que nós somos. Mas daqui a pouco nós vamos inverter as coisas. Nós vamos ver o feito histórico como um feito para nós. Nós queremos ficar como as outras pessoas. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos andar como o outro povo. E nós não vamos santificar o dia do Senhor. Aí Israel começa novamente o mesmo círculo. O povo de Deus começa a profanar o dia do Senhor. Mas uma terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Se os irmãos olharem esse texto, vão observar que é a expressão por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Deus não nos destrói. Deus persevera por amor do nome dele. Há uma parábola, que alguns chamam de parábolas, outros chamam de instrução. E eu gostaria que os irmãos pudessem pegar sua Bíblia e dar uma rápida olhada lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Jesus estava falando de algo, estava conversando com os seus discípulos, e eles pediram que lhes ensinasse a orar. E Jesus, então, no capítulo 11 de Lucas, ensina a oração dominical, mas logo em seguida tem uma parábola. E essa parábola só se encontra em Lucas. E essa parábola é de um amigo que vai à casa do outro amigo pedir pães. E algumas pessoas não entendem que nesse texto sagrado é uma das coisas mais categóricas que nós encontramos. O verso 8: todavia o fará por causa da importunação, dará tudo o que tiver necessidade. A ideia que está nesse texto é que nós podemos insistir com Deus, que por amor do seu nome, para não ser exposto o seu nome, Deus vai cuidar de nós. É este o retrato de Ezequiel capítulo 20. Deus não destruiu o seu povo no deserto por amor do seu nome. Deus não destruiu o povo quando saiu do Egito por amor do seu nome. Quando Deus até fez a proposta a Moisés: eu posso te tornar uma nação. Deus não destruiu o povo que foi levado para a terra prometida por amor do nome dele. E quando nós pecamos, e quando nós desviamos, quando a igreja do Senhor, Deus também não a destrói. Foi assim no século XVI, quando a igreja estava cada vez se inclinando para não ser mais igreja, quando a centralidade do mundo daquela época estava no homem. Deus, pela sua graça, levanta Lutero. Deus, pela sua graça, levanta Calvino. Deus, pela sua graça, levanta todos os reformadores, para chamar a igreja novamente ao seu ponto central, na soberania de Deus.
É o amor de Deus. É o amor de Deus. É por amor do seu nome. Por amor do nome da pessoa é que Ele vai dar tudo o que Ele quer. Um dia eu posso ficar aqui estudando com vocês esse texto sagrado e vocês vão ver como é bonito esse texto quando nós compreendemos ele. Então, todas as coisas que acontecem nesse texto é simplesmente o perdão de Deus, é a perseverança de Deus. Às vezes a gente olha uma crise que passa a igreja, às vezes a gente olha um momento que passa a igreja e a gente fica sem compreender por quê todas as coisas, mas Deus ama. Às vezes por amor dos nossos pais, por amor das nossas mães, às vezes por amor de nós mesmos. Deus cuida do seu povo. Às vezes Deus permite lideranças difíceis, para depois levantar lideranças fiéis, por amor do seu nome. Há sempre um ato de Deus por trás. Há sempre alguma coisa que alegra o nosso coração. Há sempre alguma coisa que mexe conosco, na nossa intimidade. Mas, meus amados, nós temos que ter muito cuidado. O mundo que nós vivemos é um mundo de muito atrativo para a igreja. E às vezes a igreja acostuma com o pecado. Hoje, um dos maiores desafios que nós temos no mundo que nós estamos vivendo é o cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos. Naquela época, Deus acusou que Israel chegava a sacrificar os seus próprios filhos. Que mais os vossos filhos? Vocês chegaram a um ponto de idolatria. Aí pode pensar, meus amados, nós não temos altares para queimar nossos filhos hoje. Mas é um quarto ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos. É uma advertência. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da igreja e dentro das nossas casas. Principalmente dentro das nossas casas. Famílias inteiras que não faz mais o culto doméstico, não lê a Bíblia com seus filhos, não discute o Evangelho da graça com seus filhos, não disciplina os seus filhos. Nós estamos destruindo gerações. E às vezes só muito mais tarde que o filho se lembra do Evangelho. Eu fiquei muito contente ontem, quando o pastor Sérgio me falou que teve 1.200 moços, né? Jovens num culto aqui, ontem no dia de ontem, foi o dia da mocidade. Isso me alegrou o coração. Mas se nós olharmos quantas igrejas, se nós olharmos quantos grupos que nós temos, nós vamos ver que o número é baixo. Nós estamos perdendo gerações. E muitas vezes dentro das nossas próprias casas. O pai que deixa entrar a bebida alcoólica dentro da sua casa. Há poucos dias o Rei Hernandes tomou uma decisão drástica. Ele normalmente não é tão duro, mas ele chegou a colocar que as festas dos crentes estão como as festas dos não crentes. Nós muitas vezes temos feito isso em nossas casas. Eu me lembro de um casal, o esposo e a esposa sempre chorando e pedindo a nós que orássemos pelos seus filhos. E chegava-se o aniversário da sua filha de 15 anos.
Ia ser uma festa muito boa. E o pai me procurou, falando da festa que ele ia fazer para a filha. Eu disse a ele: meu irmão, eu espero que a festa que o senhor vai fazer para sua filha seja uma festa fiel a Deus. Você já perdeu seu filho. Não venha perder também sua filha. A sua ideia de permissividade destruiu o seu filho. Você deixou que ele levasse a primeira latinha, daí a pouco ele estava fumando, daí a pouco ele estava drogando, e hoje ele está longe do Evangelho, e você chora todos os dias. Agora, cuida da sua filha. A primeira coisa que ele fez foi não convidar os pastores. Eu não recebi o convite dele. E depois ele se desculpou de mim, dizendo: pastor, era uma festa da minha filha, então eu achei que às vezes o senhor ficaria desconfortável na festa. A segunda coisa é que ele comprou não só bebidas alcoólicas, mas destilados também. Foi uma festa de arromba. Levou um grupo de música que cantou de tudo. Misturou até música evangélica com música mundana e rock da pesada. E eu fiquei sabendo depois. A filha hoje não está na igreja. A filha hoje está totalmente longe do Evangelho. Ele perdeu seus 2 filhos. E quando ele chora, eu olho para ele e ele baixa a cabeça, que foi a ele mesmo, ele e a esposa, que destruíram os seus filhos. Essa é a advertência que Ezequiel faz para nós, que fez para Israel. Vocês queimaram os seus filhos. Hoje nós não queimamos os nossos filhos, mas nós destruímos. Só bem mais tarde, a perseverança, por amor do nome de Deus, pode ser que eles voltem. Nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer isso conosco. Eu gostaria de colocar a quinta coisa. A quinta observação que eu gostaria de fazer para os irmãos está no verso 37. Sujeitarei a disciplina da aliança. Eu creio que todos nós devemos estar debaixo da disciplina de Deus. Nós, como povo de Deus, devemos estar debaixo da disciplina de Deus. E nós devemos nos sujeitar a essa disciplina, e só assim nós teremos uma vida santificada. Por amor do meu nome, os vossos caminhos. Deus, a sua graça, cuida de nós. Quando Davi pecou diante do Senhor, foi feita a ele várias propostas: estar nas mãos dos homens, estar sozinho. Davi logo disse: eu prefiro ficar nas mãos do Senhor. E na disciplina de Deus tem misericórdia, tem perdão, tem reconciliação. Deus nos ama. Como é bom saber que Deus nos ama. Como é bom entender este amor de Deus que persevera por nós. Nós temos 60 anos de história e só existimos porque Deus nos ama. Que as nossas vidas não sejam como a vida de Israel, povo escolhido, povo que recebe bênçãos, povo chamado com propósito de santificação, mas povo que deixa ser contaminado pelos demais povos. Que nós tenhamos uma vida santa, reta, pura diante de Deus, a partir dos nossos lares, a partir dos nossos filhos, a partir das nossas casas,
que nós pudéssemos tomar uma decisão: eu vou purificar minha casa. Deus quer que eu purifique a minha casa. Deus quer que a minha vida seja uma vida santa, reta, pura diante dEle. E eu vou viver assim, pela glória de Deus e por amor ao seu nome. Não há coisa mais preciosa de saber que Deus sustenta as nossas vidas por amor do seu nome. Eu sei que nós podemos saber que nós já temos o céu. O céu já está prometido a nós, por amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos uma igreja vitoriosa, sabendo que mesmo passando por todas as fases, mesmo caindo, mas Deus nos levanta, Deus não nos deixa prostrado. Mesmo muitas vezes perdendo os nossos filhos, mas Deus pode resgatá-los. Deus os busca de volta. Deus nos disciplina por amor do seu nome, para a glória celestial. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente os nossos irmãos Alessandra, Romário e Letícia.